Susto no centro de Rio Claro. Árvore de grande porte cai na Praça da Liberdade. Tronco ficou atravessado na Rua 6, quase em frente à Igreja Matriz, e ainda não se sabe o motivo da queda. Santa Gertrudes anuncia a chegada de multinacional. Moradores do Parque São Jorge convivem com uma montanha de lixo na porta de casa. A prefeitura faz limpeza frequente, mas sem punição, problema volta. Hoje no estúdio vamos falar dos 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro. Será que melhorou muito? Sem jogar, o Rio Claro treina para encarar o Batatais no fim de semana. E o Velo se deu bem de novo fora de casa e bateu o Monte Azul de virada. O Rio Claro Notícias desta quinta-feira começa agora. Boa tarde. Nós começamos o Rio Claro Notícias falando de uma árvore de grande porte que caiu na Praça da Liberdade nesta madrugada. Uma verdadeira força-tarefa para retirar a árvore com mais de 15 metros de altura e que caiu bem no centro da cidade. Mais de 10 funcionários da prefeitura, além de um caminhão e um trator, se uniram para cortar essa nogueira e liberar o trânsito. A queda aconteceu no meio da noite e por pouco não atingiu este ponto de ônibus. Ninguém ficou ferido, mas o barulho assustou o seu João, que mora bem em frente ao local. Nós achamos que tinha desabado algum prédio no entorno aqui da praça. Procuramos, depois que vimos essa árvore aí amontoada no chão. O que mais chamou a atenção foi a falta de sinais de que isso poderia acontecer. Não tinha vento, não tinha chuva, não tinha nada. Ela caiu sozinha e no lugar certo, na hora certa. A árvore é saudável, não tínhamos informação de risco iminente da árvore. Temos milhares de árvores em Rio Claro, mas ao que tudo indicava não tinha um risco iminente de qualquer tipo de acidente. Sendo assim, um estudo será feito para analisar a causa e identificar mais fatores de risco para as outras plantas. Então vamos estar avaliando qual possível causa dessa árvore ter caído, tá? Pode ser solo, enfim, vamos estar avaliando. De acordo com os técnicos da prefeitura, essa é uma árvore jovem. Estava aqui há provavelmente 20 anos, mas na verdade nunca deveria ter sido plantada nesse local. Isso porque ela é propícia para regiões florestais, já que suas raízes são frágeis e ela necessita de outras árvores para se sustentar em pé. O problema principal é que aqui ao lado temos uma outra exatamente igual. E o risco que aconteça a mesma coisa existe. E justamente por isso o Reinaldo não perdeu tempo. Ele é dono dessa banca e tem medo que isso se repita. Foi aberto um protocolo para a retirada da planta. Os danos materiais, que é a única coisa de sustento meu, que eu tenho, que é a banca da Matriz, que eu trabalho aqui já há 34 anos no local, ainda tem o problema da segurança da vida das pessoas. Porque durante as chuvas e mesmo durante o dia, as pessoas que estão aqui na banca ou aguardando o ônibus que o ponto é ao lado, se abrigam aqui na banca bem ao lado dela. É difícil avaliar. Pode ser que ela fique mais 100 anos aí e não tenha problema nenhum. E pode ser que caia. Mas a gente tem que correr esse risco. Como é que a gente vai retirar todas as árvores da cidade porque ela tem um risco de queda? Isso daí ficaria impossível. A área central tem diversas árvores e essa não é a primeira vez que quedas assim acontecem. E nessa indicação de contar com a sorte, a orientação para a população é de como agir para não se tornar uma vítima. Os riscos são sempre iminentes, pode acontecer do nada, uma tempestade, um raio ou motivos que de repente a gente não tenha conhecimento, tá? Como é o caso aqui, uma árvore saudável, de repente ontem não teve uma chuva muito forte, nem vento, nada, e a árvore caiu. Chuva, vento, tal, evita ficar em praças, né? Até no próprio jardim público nosso ali, começou a ventar, começou o tempo ficar escuro, evita de estar em local arborizado. A gente escuta uma declaração dessa na reportagem e fala, então o jeito é rezar, né? Que vai que cai. Mudando de assunto, o Código de Trânsito Brasileiro completou 20 anos de existência, com muitas coisas que com certeza funcionaram e outras que poderiam ser melhor. Para falar um pouco mais sobre isso, está comigo aqui um instrutor de trânsito do SEST Senat, o Alexandre Marques dos Santos. Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Paulo, mais uma vez. Dá para fazer esse balanço que eu antecipei aí, prós e contras? O Código de Trânsito veio em 97 e acho que o grande avanço foi ter trazido a figura do crime de trânsito.
né? Você penaliza esse condutor com uma situação muito mais severa do que tinha antigamente. E isso trouxe um senso de responsabilidade um pouco maior para a população que trabalha como motorista, que dirige todo dia. Não só isso como avanço, mas a possibilidade, por exemplo, de municipalização do trânsito. A possibilidade de que os municípios tomem a dianteira em assuntos como transportes escolares, transporte urbano, tudo isso foi possibilitado através do Código de Trânsito de 97. O problema é que não há uma adesão completa a todas essas normas, principalmente no que tange à fiscalização. A fiscalização ainda é muito falha. Várias mudanças aconteceram, algumas multas, por exemplo, algumas punições, elas tiveram aí um aumento significativo, por exemplo, a ultrapassagem na faixa contínua, então é uma multa muito mais grave, é uma punição muito mais grave, mas em números não houve uma redução significativa no número de acidentes e mortes. O que você acha que falta entrosar? É nessa tecla que você acabou de falar, fiscalização, para que realmente não se vá atrás da culpa depois do que aconteceu e sim já se puna enquanto está fazendo um ato errado a qualquer momento? Na nossa visão, a visão do CESENAT, a visão de quem trabalha com o trânsito, até do Observatório Nacional e essa coisa toda, o que acontece hoje é uma falha no sistema em relação à fiscalização. Isso não é culpa do agente fiscalizador, existe uma quebra naquilo que eles recebem como repasse para poder fiscalizar. A Polícia Rodoviária Federal, no ano de 2018, vai ter um orçamento 40% menor do que teve em 2017. E isso faz toda a diferença no sentido de fiscalização. Agora, não só a fiscalização, como a educação para o trânsito. Desde 1997, o artigo 74, 75, 76 do Código de Trânsito, ele vai dizer que é obrigatória a educação para o trânsito no ensino fundamental, médio e superior. O problema é que até hoje isso não foi implementado. Então eu tenho uma estrutura punitiva que não funciona por falta de fiscalização e tenho uma estrutura que deveria ter sido criada para educar esse futuro condutor desde uma idade mais tenra, ali 7, 8 anos, para que ele chegue lá na frente com uma consciência diferente do que é o trânsito, e a gente não tem isso acontecendo. Então essa pessoa, quando tira a habilitação, ele enfrenta o trânsito como se fosse uma guerra, e não um espaço de convivência, em que as pessoas têm que conviver de forma harmônica, até pelo respeito às regras. Então isso acaba não acontecendo, e aí eu tenho um incentivo punitivo. Essa multa que você mencionou, da ultrapassagem local com faixa contínua, é uma multa que foi multiplicada, porque a maior parte dos acidentes acontece nessa situação. E eu tenho até um outro quesito, que é a ultrapassagem perigosa, não só proibida, mas aquela que coloca em risco a vida de outra pessoa. Que eu estou falando de uma multa que custa hoje R$3 mil. Quer dizer, o espaço punitivo, a função punitiva do Estado, ele está cumprindo em fazer a legislação, mas a fiscalização em si, ela acaba não ocorrendo, e as pessoas têm um sentimento de impunidade, continuam fazendo a mesma coisa. E o trânsito, recentemente até a gente recebeu, fizemos uma matéria sobre os índices nas BRs de acidentes e mortes em relação ao ano passado, que houve até uma diminuição. E aí houve até a participação de um telespectador, isso no nosso jornal das 7h30, falando que tem algumas manobras de maquiagem, muitas vezes, nos números. Por exemplo, parece que antes eram considerados mortos no trânsito pessoas que ficavam internadas e morriam em até 72 horas em consequência do acidente. Que agora o governo puxou para 24, passou de 24 horas, pode até morrer, mas daí já não entra na estatística do trânsito. Isso é real, isso atrapalha o trabalho muitas vezes, porque você tem a sensação que em números diminuiu, mas na verdade diminuiu essa matemática de prazo pós-trauma. Não gostaria de dizer se isso maqueia ou não os dados. O que a gente tem é o seguinte: a gente tem um aumento, por exemplo, na segurança dos veículos. A segurança dos veículos, hoje, desde 2014, a gente tem a obrigatoriedade do airbag, obrigatoriedade do ABS. Isso, sem dúvida nenhuma, vai diminuir o número de pessoas que morrem em decorrência do trânsito. Se você for buscar na seguradora líder, que opera o sistema DPVAT, você vai ver que há uma diminuição dos casos das pessoas que correm atrás do DPVAT, que acionam o Estado para receber o dinheiro que lhes é de direito. Mas, de uma forma geral, os números reduzem de um lado, mas aumentam do outro. Então eu tenho uma redução do número de pessoas que morrem em acidentes e tenho um aumento do número de pessoas que ficam inválidas. E isso tem um superávit de pessoas, digamos assim, que
adentram dentro do sistema de previdência social, às vezes sem nunca ter contribuído com esse sistema. E tem um custo para o governo em termos de saúde que é altíssimo. A gente está falando de um custo hoje do SUS de 28 bilhões de reais só para atender vítimas de trânsito, que ocupam o espaço público que poderia ser ocupado por pessoas que têm doenças crônicas, como um AVC, um infarto, e que não tem leito numa UTI para fazer o atendimento. Então eu acho que, sim, a gente precisa reduzir o número de acidentes no trânsito, precisa reduzir o número de mortes, mas não tem outro caminho que não seja educando as pessoas. Acho que é o grande buraco, então, que ainda não foi preenchido, prever o código educação no trânsito, mas na prática não existe, é por aí, então. Na prática não existe, por uma série de entraves políticos e públicos, de políticas públicas de educação, a gente não consegue colocar isso de fato funcionando lá na escola, desde o primário, desde o nível fundamental. Alexandre, muito obrigado pela sua participação, teremos vários outros assuntos assim, porque é um tema bastante polêmico, mas aí a gente pode inclusive combinar no Jornal da Manhã, que ele é mais extenso aí para nós falarmos bastante sobre este tema. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Muito obrigado. Olha, a seguir tem o Direito do Trabalhador, você pode participar 2111-7000. E ainda vamos falar do problema de lixo no bairro Parque São Jorge. Fiscalização, nem pensar. Olha aí os detalhes já, 12h41. Ontem um julgamento marcou a história do Brasil, história política sem dúvida nenhuma. Os desembargadores do Tribunal Regional da 4ª Região, lá em Porto Alegre, por unanimidade, mantiveram a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E ainda aumentaram a pena determinada em primeira instância pelo juiz federal Sérgio Moro, que antes era 9 anos e 6 meses, eles passaram unanimemente para 12 anos e 1 mês. Nós fomos às ruas de Rio Claro hoje saber a opinião das pessoas a respeito desta condenação. A decisão unânime foi tomada pela 8ª turma do TRF4, que decidiu condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos de prisão com início em regime fechado em um julgamento que durou mais de 8 horas. A pena repercutiu nas redes sociais e em todos os outros meios de comunicação. Então nós também viemos até as ruas para saber a opinião da população sobre isso. Justo. Muito justo. Eu concordo. Condenação. De todos. Todos da Lava Jato tem que ser condenado, não é só o Lula, não. Tá pouco, precisa ser mais e ir pra cadeia, né? Se comprovou que é corrupto, tem que ir pra cana para servir como exemplo. Nada mais justo para uma pessoa que fez o que fez com a economia do Brasil, fazendo a administração que ele prestou junto com um bando de pessoas corruptas, eu acho que foi justo. Isso aqui é o fim do mundo. E esse aí é o chefe da quadrilha, infelizmente, essa é a verdade. E tem gente que ainda, não sei se o povo não lê, não estuda, não se intera do que está acontecendo nesse país. Preso é pouco. Deveria ser mais, mas já está começando a ser feita, né? A justiça já está começando. Achei pouco, tinha que ser mais. Tem que pegar uns 30 anos no mínimo. O ladrão tem que ir para a cadeia. É isso aí, concordo com um deles aí. Passo o rastelo em todo mundo, não só no Lula. Olha agora a situação de moradores do Parque São Jorge com lixo que é jogado num terreno por lá. Aqui no cruzamento mal dá para ver a placa de pare. E o motivo vem lá de baixo. O lixo foi queimado neste ponto e sobrou até para a sinalização da rua. Mas a sujeira no Parque São Jorge não para por aí. Olha a montanha de lixo neste canteiro. E tem de todo tipo, móveis, restos de poda, sapatos, brinquedos, uma quantidade enorme de roupas jogadas aqui. Eles limpam, né? Direto eles limpam, mas virou as costas e o povo já joga de novo. Ali no poste é onde termina o terreno, mas olha só, é tanto lixo que ele já invadiu uma parte do asfalto. Calçada já não tem mesmo por aqui, então para passar pelo local não sobra muita opção. Passar no meio da rua, entendeu? É perigoso também com a criança, né? Sim, e olha o espaço que tem. Ó, tem lixo lá, tem lixo ali, tem lixo aqui.
Limpa o trator hoje aqui e passa outro dia para você ver. Vai estar cheio de novo. A Edilaine anda aqui pela Avenida M37 com a Rua 8 praticamente todos os dias para chegar até a casa da mãe. O cenário não é nada bonito, mas ali no meio de todo este lixo, o problema piora. Uma lagoa de água parada e cheia de larvas de mosquito. É onde o trator passa, se você for olhar ali, tem uma poça d'água. O pior é que eles vão na casa ver se tem dengue. E as águas que ficam por aqui? E este não é o único ponto do bairro em que o lixo está acumulado. No mesmo terreno, mais lixo. E no canteiro de baixo, mais um pouco. Os moradores não têm como levar para longe, eles pegam a carriola e descarregam aqui. Eu acho que o momento certo deveria ser eles fazerem um ecoponto nesse pedaço. A dona Jesuíta até colabora, está sempre recolhendo recicláveis do local e hoje até achou uma boneca para levar para casa. Mas ainda assim, preferia mesmo ver o bairro limpo. Eu acho que eles tinham que ter consideração. E quando o prefeito limpar, eles manter limpo. Nós entramos em contato com a prefeitura, que em nota ressaltou que a comunidade não deve fazer o descarte de locais de resíduos aí em locais impróprios. O município conta com uma série de serviços como coleta de lixo em todos os bairros, 6 ecopontos, serviço mensal de cata-bagulho e coleta seletiva. Denúncias sobre descartes irregulares podem ser feitas aí por meio da ouvidoria municipal no telefone 156, mas vale fazer uma ressalva aqui. Nós questionamos a prefeitura a respeito da fiscalização. Por quê? Porque a própria população, na reportagem, disse que a prefeitura vai lá e limpa sim, que esse não tem sido o problema. Toda vez que é acionada, a prefeitura faz o papel dela. Só que isso não impede de virar um lixão de novo a céu aberto. Então nós questionamos a prefeitura o que poderia ser feito para impedir que esse lugar vire um lixão a céu aberto. E essa resposta nós não tivemos. Direito do Trabalhador aqui no Rio Claro Notícias. Comigo aqui ao vivo o doutor Gilberto Turola, para bater aquele papo, tirar suas dúvidas. Tudo bem, doutor? Bem, graças a Deus, Paulo. Tudo bem. Vamos lá, tem dúvidas na área aqui. O Roberto Bovo, tá? Não estou entendendo muito bem a letra, mas creio que é Bovo. E Santa Gertrudes aqui. 29 anos de contribuição com 57 de idade. Quero saber se consegue se aposentar com 30 anos proporcionalmente. Infelizmente não, Roberto. Porque só a mulher aposenta com 30 anos. O homem precisa de 35 de contribuição. Agora você observa nesses 20 e tantos anos que você trabalhou, se teve algum serviço insalubre, né? Se você trabalhou em alguma atividade que tivesse muito ruído, muito calor, muita umidade, produto químico, alguma coisa. Se tiver, então através de um PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, você poderá ganhar algum tempo aí e se chegar nos 35 você aposenta, senão não. Roseli Jardim Figueira tem 60 anos e só pega os juros do PIS. Não é aposentada, só tem 12 anos de contribuição. Quer saber se tem direito de pegar o PIS nesta nova regra? Nesta nova regra, sim. Porque só tem cota de PIS quem foi cadastrado de 88 para trás, né? E que daí vai rendendo juros. E que agora, a partir de, já nesse ano aqui, a partir de março, você com 60 anos de idade vai poder sacar. Quem tinha 65 já sacou, depois baixou para 62 e agora está baixando para 60. Então você vai receber sim, viu? Maria do Mãe Preta pergunta, a pessoa que tem doença crônica, se o INSS tem o direito de cortar o benefício. Qual direito perante a Previdência a pessoa tem com, por exemplo, a doença? Olha, leucemia. Ela deu o exemplo aqui. Olha, aí é o seguinte, a doença crônica, ela pelo jeito está afastada. Está afastada e está recebendo. Agora vamos dizer que o INSS vem e corta esse benefício que ela recebe há anos, né? O corte não é de imediato também, né? Corta uma parte do valor e depois corta outra parte, depois mais uma ainda para depois encerrar. Demora 1 ano e meio no mínimo para encerrar. Mas o conselho que eu dou para você é o seguinte, se cortar o seu benefício, tomara que não corte. Se cortar, procura a justiça, junta seus atestados médicos, exames que tiver, peça uma liminar para que o juiz não permita que o INSS corte. Então faça isso, viu? Que não corte, mas se cortar, requeira na justiça a continuidade. Doutora, essa questão da doença crônica, uma dúvida que me bateu durante sua explicação. A pessoa tem uma doença crônica
Por exemplo, no caso que uma leucemia, sabemos que exige o tratamento, a quimioterapia, viagens para ir até um centro específico tratar, em muitos dos casos, tá? Não estou generalizando. Isso prova uma incapacidade de trabalhar ou a Previdência, na tal perícia, pode entender que ela pode fazer o tratamento, mas pode trabalhar também e aí cortar o auxílio? É isso que acontece. A Previdência Social poderá entender que determinadas doenças não impedem de trabalhar. E daí então corta o benefício e manda trabalhar, compreende? Agora existem doenças, né? E existe uma catalogação de doença, não é aquela doença que a gente acha que é isso, acha que é aquilo, é aquilo que está escrito, compreende? Então se tiver lá no rol, né, e o dela está porque ela está recebendo o benefício, compreende? Então tudo bem. Agora se o INSS entender através de perícia médica que você pode trabalhar, ele vai cortar o benefício, mas não se conforme com isso, vá para a Justiça. Vamos lá. José, última pergunta aqui. Jardim Bandeirantes, operou e teve 14 dias de afastamento. Voltou a trabalhar por 2 dias e, de novo, o médico pediu mais 14 de afastamento. A empresa descontou 14 dias porque disse que não podia ter afastamento pelo mesmo CID, do mesmo médico, num período tão curto. É isso aí. Agora veja bem, eu aconselho você, não sei quando que aconteceu isso, mas você deveria, com o segundo atestado, do mesmo CID, a mesma doença, ele deveria ter ligado no 135, marcado uma perícia e pedido o afastamento, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas o afastamento é só quando o atestado é de mais de 15 dias. Não, se durante um prazo de 60 dias você tiver vários atestados e daí passa de 15 dias, os seus afastamentos serão pelo INSS e não pela empresa, não é? Por quê? Porque a doença é a mesma, é a chamada recaída, não é? Mas se não faz muito tempo que isso aconteceu, se é coisa recente, liga agora no INSS, marca a perícia, vai pedir lá esses 14 dias para a Previdência Social. Ela tem que pagar. Tem que pagar, ela vai fazer perícia e vai examinar para ver se é necessário, mas vai pagar. Então, na verdade, a dúvida é essa, viu? Quando você entra, por exemplo, foram esse intervalo de 2 dias que você voltou a trabalhar e afastou de novo, não quebra porque tem esse período de 60, é isso? Porque o CID é o mesmo, a doença é a mesma. Então, perfeito. O que iria acontecer? Tinha 14, veio mais 14, ia ficar só com um daquele segundo 14 aqui no primeiro, para virar 15, e você teria os 13 dias por conta do INSS. Agora, lembra a empresa lá, viu? Que ela pagou 14 só, ela está devendo sem discutir, viu? Dadas as informações, doutor, muito obrigado. Palpite para hoje. 3-1, né? 3-1. A semana passada acertou? E essa semana também nós vamos acertar. Então tá bom, até a semana que vem, se Deus quiser. Até, se Deus quiser. Vamos lá, tem vagas no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro, confira. Para quem procura emprego, o posto de atendimento ao trabalhador oferece vagas de acabador de mármore e granito, ajudante de padeiro, atendente balconista, auxiliar de linha de produção, balconista de açougue, guarda-vidas, leiturista, mecânico de auto em geral, mãe substituta e operador de máquina. Os interessados devem ir até o PAT, que fica na Avenida 3, número 536, no centro, portando RG, CPF e carteira de trabalho com o número do PIS ativo. A seguir, vamos falar da multinacional que vai ser instalada na cidade de Santa Gertrudes. E também tem os gols do Velo na vitória de virada contra o Monte Azul fora de casa. Eu volto daqui a pouquinho, são 12h56. Santa Gertrudes anunciou a vinda de uma empresa multinacional para a cidade, com expectativa de geração de mais de 100 empregos. A negociação começou há alguns meses, quando a empresa indiana PCL International Holding procurava um local para a instalação da planta. O espaço foi encontrado e fica aqui, na nossa região. Fiz uma lei dando incentivo para as empresas que viessem investir em Santa Gertrudes. A Prefeitura fez uma lei aprovada na Câmara Municipal no meu primeiro mandato, preparando a cidade. Então, desde lá, nós estamos em busca de trazer novidades para a cidade. E deu certo que, com parceria com as pessoas boas da região, nós conseguimos trazer essa empresa da Índia. Esta aqui será a 10ª planta desta indústria indiana de autopeças no mundo. A estrutura deve ser entregue até o final de março e aí a empresa começa a funcionar provavelmente no início de 2019.
Aí vem o que todo mundo espera, emprego. Vão ser inicialmente 150 vagas para trabalhadores da região. A presença da multinacional ainda vai gerar por volta de R$15 mil a mais para a economia de Santa Gertrudes. O dinheiro é referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e representa 40% do valor arrecadado hoje. Diretamente, nós temos uma avaliação que a empresa vai precisar de 150 funcionários. Agora tem um trabalho indireto, nós vamos fazer uma avaliação, o que vai trazer de agregado, provavelmente mais indústrias venham atrás dessa indústria. Terá uma indústria em Santa Gertrudes, é diferente de uma montadora de veículos, ela vem para fabricar as peças, ela vai fabricar canes, né, que são eixos e alguns ferros fundidos para peça de veículos. Então, nós teremos um fomento maior no ICMS e ISS já para o 2020. A empresa é responsável por produzir peças para a General Motors e o contrato assinado é válido por 10 anos. Começando de Série A2, viu? Rio Claro não jogou ontem, né, devido ao WO, mas treinou porque final de semana tem partida contra o Batatais. A combinação quarta-feira mais estádio é perfeita para quem gosta do bom e velho jogo de futebol. Mas aqui no Chimitão a cena é bem diferente. E é necessário substituição nas palavras. Sai o jogo, entra o treino. Tem que treinar, já visando Batatais, já estamos treinando naquilo que o Fael tem colocado, né, do Batatais, para poder já no sábado voltar foco total na Série A2 e o nosso foco final, né, que é o acesso. O Rio Claro já disputou 2 jogos pelo Campeonato Paulista da Série A2. Ganhou na estreia contra o 15 de Piracicaba por 3-1 jogando fora de casa e empatou contra o Oeste por 2-2 em partida realizada na cidade de Limeira. Mas a sequência foi interrompida por fatores que ficam fora das 4 linhas. Não tem como você ficar fora do que acontece. Você está aqui dentro, você não vive numa bolha. Eu, quando soube da notícia na sexta-feira, quis de todas as formas blindar os meus atletas, mas não teve jeito, já em seguida já viralizou na internet. É importante isso aí não afetar, como disse, tentar não afetar, como afetou nós nesse jogo, no primeiro tempo, principalmente no jogo contra o Oeste. Até o nosso alcance, né, até no vestiário ali, tem muita coisa que a gente não chega, a gente tem que fazer aquilo que é determinado, né? É claro que a gente tenta cobrar de alguma forma, mas não diretamente, né? Então a gente cobra deles lá, eles fazem aquilo que é necessário e a gente tem que fazer a nossa parte aqui dentro, independente se dá certo ou não. O Rio Claro deveria jogar a terceira partida aqui no Chimitão. Deveria. Isso porque o time não conseguiu a tempo a liberação para o jogo que seria contra o Juventus e acabou perdendo por WO. Agora é continuar treinando para que a derrota que aconteceu fora de campo não atrapalhe o restante do campeonato. 12 rodadas, muito curto, muito curto. É um torneio. Um campeonato tão importante como esse aí, importantíssimo, né? Jogar em casa é de suma importância conquistar os pontos. Então agora, quando você conquista os pontos dentro de casa, você tem que correr atrás lá fora. É isso que nós vamos fazer. Enquanto o time não pode jogar, o jeito é treinar e treinar forte. Toque de bola em campo reduzido e a saída mais rápida para o ataque. A cobrança e conversa acontecem, para que as coisas por aqui andem sempre para frente. Tem mais 12 jogos, o campeonato é curto também, não podemos mais vacilar. Vamos ver se a gente minimiza os erros e consegue tirar esses 3 pontos aí que nós perdemos aí no restante do campeonato. E é assim que eu espero esse grupo, ligados, melhores no jogo em Batatais. Quem mandou bem foi o Velo, viu? Ganhou fora de casa. Se saiu melhor no começo do jogo foi o Monte Azul. Aos 15 minutos teve troca de passes na área do Velo e com a bobeada da zaga, Conrado finalizou e abriu o placar. Mas nem comemorou muito tempo não. 2 minutos depois, cruzamento bem posicionado do Galo e Chuck, de primeira, mandou para o fundo da rede, 1-1. O placar permaneceu assim até que aos 40 do segundo tempo, Huster avançou firme pela esquerda, invadiu a área do adversário e virou o jogo. Velo 2, Monte Azul 1. Bom resultado, hein? O Rio Claro Notícias fica por aqui. Na sequência, Jogo Rápido na área com o Roberto Júnior. E eu volto amanhã, sexta-feira, 7h30 da manhã, ao vivo, esperando por você. Até lá.